Oi pessoal, nós somos um grupo de estudantes de medicina que decidiu produzir um vídeo para explicar e conscientizar as pessoas acerca da existência do Alzheimer precoce, uma doença genética e que pode afetar os indivíduos a partir dos 30 anos de idade. E como suporte para falarmos desse tema, a gente escolheu o filme Pra Sempre Alice, que aborda muito bem essa patologia. Esse filme é inspirado no livro de mesmo nome e que foi escrito pela neurocientista Liza Genova. O filme contou com a brilhante atuação de Julianne Moore. A atuação da atriz foi tão perfeita que lhe rendeu um Oscar e mais 30 prêmios. Julianne interpreta Alice Howland, uma pesquisadora, professora, linguista de sucesso pertencente à Universidade de Columbia e que recebeu o diagnóstico de Alzheimer precoce aos 50 anos de idade. No início da doença, ela começa a esquecer palavras com as quais ela tinha tanta intimidade, e também chegou a esquecer o caminho de volta para casa. A partir desses eventos, uma série de transformações vão acontecendo com a vida da personagem e que vão afetando drasticamente ela própria, o seu marido e os seus filhos. Você quer entender um pouco mais sobre Alzheimer precoce e o mundo de Alice? Então vem com a gente. Bom, eu irei falar agora sobre o conceito da doença de Alzheimer. Temos que essa é um distúrbio neurodegenerativo progressivo crônico caracterizado por uma deterioração global e não reversível do funcionamento do cérebro. Sobre a histopatologia, a doença apresenta placas senis, emaranhados neurofibrilares e perda neuronal. Os sintomas mais característicos da doença é a perda de memória, as anormalidades neurocomportamentais e as dificuldades nas atividades diárias. Temos que a doença de Alzheimer normalmente ocorre em pessoas com mais de 65 anos, porém, também pode ter a doença em pessoas com menos de 60 anos, no qual é denominada de doença de Alzheimer precoce ou, mais comumente, mal de Alzheimer precoce. O Alzheimer é considerado precoce quando diagnosticado antes dos 65 anos de idade. E nesse caso, ele sempre vai ser considerado hereditário, ou seja, passa de pais para filhos através dos genes. Muitas vezes, os primeiros sinais ocorrem por volta dos 30 anos de idade, bem cedo. No filme, a gente pode perceber isso quando ela está dando uma aula e ela simplesmente perde as palavras. Num outro momento, na cena, que ela está correndo na universidade. Ela não sabe onde ela está e muito menos como voltar para casa. Como podem ver, a Alice é uma mulher ativa, faz exercício físico, bastante inteligente. Infelizmente, por ser uma doença genética, hereditária, não tem muito o que ser feito para evitar que a doença ocorra. Infelizmente, e por enquanto. Sempre há esperanças para pesquisas científicas. A medicina muda todo dia, não é mesmo? Lembrando que ao sermos gerados, recebemos parte dos nossos genes, nossas características, do nosso pai e parte da mãe. Dessa forma, se o pai ou a mãe tem o Alzheimer precoce, o filho vai ter 50% de chance de ter ou não a doença. No caso do filme, Para Sempre Alice, ela tem 3 filhos. 2 deles, mais velhos, resolvem fazer o teste genético. E aí o que acontece é que o menino não tem o gene para a doença, logo não vai desenvolver. A menina mais velha tem o gene e ela fica sabendo bem antes disso que ela vai desenvolver essa doença. A menina mais nova opta por não fazer o teste genético. E tá tudo bem, gente. O filho tem o direito de escolher se ele vai querer saber antes ou não, se no futuro ele virá ter a doença. Deu positivo. Oh, Deus, Ana. Eu sinto muito mesmo. O do Tom deu negativo e a Lídia não quis saber. É um direito dos filhos isso. E como que eu vou saber se alguém da minha família, ou se até mesmo alguma pessoa que eu conheço sofre de Alzheimer precoce? Para início de conversa, é necessário avaliar o diagnóstico através dos sinais e dos sintomas. Sinais como irritabilidade, como agressividade, perda de memória, como mostra no filme, quando ela utiliza um marca-texto para poder tentar se guiar para a leitura do texto sem tentar se perder na linha que ela já leu. Outra coisa que é importante também, além da perda de memória, é o controle dos movimentos, quando ela tenta amarrar o próprio tênis e ela não consegue.
quando tem a incontinência urinária e ela não consegue controlar a própria bexiga. Insônia também é muito frequente nesses casos, em que a pessoa não consegue dormir, aparece ela acordando várias vezes durante a noite e uma das cenas mostra ela acordando a 1h42 da manhã. Além disso, outros sintomas podem estar relacionados. A confusão mental é outro deles. No filme mostra dela tentando cumprimentar a namorada do filho e ao mesmo tempo ela esquece alguns minutos depois e acaba cumprimentando-la de novo. Outra coisa também é a troca dos objetos de lugar. Quando ela coloca o condicionador na geladeira, isso mostra que é preocupante esse caso, ainda mais quando se trata em pessoas tão jovens como relata no filme. O importante de saber o diagnóstico e procurar orientação é porque é uma doença super silenciosa que se manifesta de repente e tem uma progressividade, um avanço muito mais agressivo do que nas pessoas idosas. Uma coisa que é importante ressaltar são sobre os estágios do Alzheimer, que são muito importantes para poder fazer o diagnóstico e também definir um tratamento que pode ser eficaz, e foi mostrado no filme esses estágios. O estágio 1, que é o mais leve, é o que mostra a confusão mental, a dificuldade da fala, a dificuldade de realizar habilidades visuais e também espaciais. No filme mostra quando a Alice ela acaba se confundindo com relação a uma receita de pudim que ela fazia para a filha dela há muito tempo e ela não se lembrava mais. No estágio 2, que é a forma moderada, mostra as dificuldades em habilidades motoras, quando ela tenta amarrar o próprio tênis e ela não consegue, como eu falei anteriormente. A terceira forma, que é o terceiro estágio, que é uma forma mais grave, que foi a última mostrada, apesar de ser 4 estágios, é a hora que ela apresenta incontinência urinária e fecal e mais complicações motoras. Quando ela tem essa incontinência urinária, ela tem quando ela não consegue encontrar o banheiro e mostra que ela acabou fazendo nas calças. O quarto estágio, que é o último, que não foi mostrado no filme, é quando o paciente se encontra no leito, se encontra com dificuldades de deglutir, com dificuldade de engolir e não tem mais uma resposta tão efetiva quanto nos outros estágios quando foi iniciado o tratamento. Então, agora eis a questão. Quando procurar um médico? Eu, você, o familiar, não vai se ligar que um esquecimento pode ser mal de Alzheimer. Não. Mas, quando trata-se de mal de Alzheimer, é de fato diferente esse esquecimento. Trata-se de um esquecimento recorrente, um esquecimento constante. Ainda mais, se você tem um paciente, um familiar seu, que tem mal de Alzheimer, é indicado que você faça o rastreamento genético, assim como nós vemos no filme Para Sempre Alice, em que, quando o marido vai à consulta com a Alice, ele sugere ao médico: vamos fazer um rastreamento genético, é indicado, doutor? E o doutor fala: nossa, eu ia sugerir isso para vocês. Então, o rastreamento genético é super indicado, ainda mais se você tem curiosidade de saber se você pode ter a doença. Então, é aí que você deve procurar. Saber identificar os sinais e sintomas do Alzheimer precoce, ditos anteriormente, é parte importante da compreensão da doença. Porém, para esta situação, a clínica não é soberana. No filme, o médico de Alice orienta a realização de alguns exames de imagem, que são peças fundamentais para a realização de um diagnóstico diferencial da doença, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Esses exames permitem a visualização de proteínas beta-amiloides e permitem a exclusão de outras hipóteses, como neoplasias. Mas não é só de ciência que vive o homem. Nosso paciente é muito mais do que uma doença. Alice, por exemplo, é professora universitária, autora de livros, esposa, mãe de 3 filhos, apreciadora de iogurtes e de praias e muito mais. Por isso, uma palavrinha que está bastante na moda e que deve ser sempre lembrada é empatia. Entender que o paciente está em uma situação sensibilizada é importante em qualquer área de atuação, e aqui não seria diferente. Nesse sentido, os profissionais que irão acompanhar esses pacientes devem compreender a situação em que se encontra cada um, respeitando suas especificidades, explicando de forma clara aos acompanhantes e familiares e incentivando hábitos que melhoram a sobrevida do paciente. No filme, podemos ver que o médico de Alice estimula ela a participar da palestra sobre Alzheimer, na qual ela compartilha sua história de vida como uma forma de terapia paliativa.
A família tem grande importância no processo, começando a lidar com a notícia e a aceitação do diagnóstico, até porque envolve diretamente os filhos por ser uma doença genética, o que indica que futuramente eles podem também apresentar a doença. É necessário ao paciente que possui a doença dar muito cuidado, amor e afeto, e também manter ele numa rotina onde ele é incluído nas tarefas da casa, por exemplo, arrumar a própria cama, lavar a louça, para que ele tenha uma certa autonomia, afinal, ao longo do processo de adoecimento, tudo isso será perdido. Durante o filme e o processo de adoecimento da Alice, nós podemos ver que uma das filhas dela vem até a casa para ajudar a cuidar dela, porque o pai, ou seja, o marido da Alice, precisa sair para trabalhar e garantir o financeiro da família. Nisso podemos ver que a rotina da família muda para que o paciente tenha uma segurança financeira, física e emocional. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado e aprendido muito conosco. Muito obrigada, deixe seu joinha, se inscreve no canal para que esse vídeo atinja mais pessoas e que elas também possam aprender. Não se esqueça, você também pode salvar vidas.